Muito bom dia a todos. Estamos pelo Instagram. Hoje tivemos um probleminha técnico com a internet e tivemos que reiniciar. Talvez essa live não consiga subir pelo YouTube, mas estamos aqui pelo Instagram, quem nos acompanha pelo YouTube. Hoje nós vamos falar quando o plano falha, como agir quando o inesperado bate a porta. Fábio Perina vai trazer também o ponto de vista dele e quando o inesperado bate a porta. E que a gente pode fazer. Essa live vai ficar gravada. Café Consciencial, trazendo consciência todas as terças-feiras. E hoje, na 59ª live, quase 60 lives toda terça-feira aí. Mas vamos lá autorizar o Fábio. Bom dia, meu irmão. Bom Conseguimos, hein? dia. Sim, Como digo, conseguimos. sempre o YouTube está um pouco devagar, mas estou te ouvindo pelo... Natália, seja muito bem-vinda. Natália e Gustavo, nós vamos falar como o inesperado bate a porta, como agir no inesperado. Isso pode acontecer, mudou de Exatamente. rota, perdeu o avião, perdeu, perdeu o avião, perdeu o voo, perdeu a reunião, perdeu o trabalho de muitos anos, né? Mudou de rota. Será que o que está acontecendo não é a melhor coisa aí do momento da tua vida? Sejam muito bem-vindos. Meu irmão, bom dia, todo dia com Bom dia. alegria. Bom dia, vamos Vamos aí, junto. no papel dos investimentos, nós vamos falar sobre isso, como aquelas ações caíram, eu podia mudar de ações. Isso a gente vai trazer sempre puxadinho que o Fábio fala, e tudo é um puxadinho para a vida, todos os seus comportamentos no financeiro, amoroso, relacionamento, tudo está conectado. Como o Fábio fala, é o puxadinho. Bom dia, meu Exatamente. irmão. Bom dia, vamos lá. E esse puxadinho, na sua opinião, Fábio, deixa eu fazer uma pergunta que veio aqui agora. Hum, Natália F8, seja muito bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Quando esse, os comportamentos que nós temos, desde crenças de dinheiro, relacionamento, na sua opinião, o que mais influencia a nossa vida? Eduardo, seja muito bem-vindo, meu irmão. ah, eu tenho um pouco. Qual parte sistêmica mais influencia? A parte que eu vejo muito assim ao longo da carreira, né? A gente sempre a pessoa nunca é responsável pelo que aconteceu, né? Então assim, ela sempre se coloca num lugar de vítima do ocorrido, né? Então assim, por exemplo, a gente brinca no mercado financeiro que é assim, né? Quando, quando acerta, é o cliente que acerta. Ele que escolheu ali e tal. E quando erra, fomos nós que demos a recomendação errada, né? Então, assim, eu parto do princípio, aqui tem que tomar um pouco de cuidado na parte de comportamento. Por quê? Porque uma coisa é você ser responsável, e aí eu coloco isso na parte mesmo de significado da palavra. Uma coisa é você se colocar responsabilidade. Olha, eu fui responsável por isso que está acontecendo, né? As escolhas que eu fiz me colocaram nesse caminho e aí eu sou responsável por o que está acontecendo. Ponto. Outra coisa é quando você coloca culpado. Ah, eu sou culpado por isso, né? Então, o que, que acontece? Na minha visão, quando você usa o termo culpado, você fica um pouco mais. é, Você coloca um pouco mais ali de. Você se joga Peso, para baixo. peso, peso. É tipo assim, você coloca ali como você fez alguma coisa errada, né? Você está pagando algo pelo que você fez. E muitas vezes não é assim que funciona. Então, o que, que acontece aqui, que a primeira coisa que eu coloco? Quando você não se enxerga que você é responsável pelos atos, né? E aí
primeira parte, quando você não é o responsável pelos atos, quando você se coloca como não é responsável pelos atos, você não evolui, você não melhora, porque você não se questiona, por exemplo, o porquê que eu poderia fazer diferente, o que que eu posso fazer daqui para frente para não acontecer o mesmo erro, ou para não acontecer essa situação novamente. Quando você é vítima, cara, você foi vítima, né? Aí você fala assim para mim, mas o cara foi uma. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo bem. Mas o cara foi uma vítima do assalto, tá? Mas se ele escolheu estar naquela rua naquele momento, aí você vai falar assim, mas ele precisava ir para trabalhar? Tudo bem, foi um fato que aconteceu. Mas isso não muda a trajetória de que ele escolheu estar andando naquela rua, de carro, ou a pé, ou de ônibus, ou de transporte público. São escolhas, né? E tem Então, você, escolhas que. é legal que a live ela vai se construindo, né? E aí vai caindo os HDs, vai vindo informação, né? E eu vou te fazer, vou contar uma história. Eu tenho uma amiga que estudou comigo na segunda formação minha, e aí eu lembro que ela falou para mim 2000 2002, eu acho que foi. 2002, eu acho que foi. Ela falou assim: eu fui assaltada 17 vezes. E depois eu encontrei ela de muitos anos, ela foi assaltada mais outras muitas vezes. E eu, vamos imaginar, eu nunca fui assaltado e nem serei assaltado. Mas por que que ela foi assaltada tantas vezes e eu não, e muita gente nunca foi? Já esteve em lugares perigosos, lugares cheios de pessoas, né? Agora vamos analisar essa psicanálise, a mente do ser humano. Nós temos que estar 100% observando os nossos pensamentos. Tom, seja muito bem-vindo, Tom. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. A Kabbalah, lado místico do judaísmo, ele fala que, não só do judaísmo, a Kabbalah era também no sufismo, ali no povo hebreu, é, padres, padres também praticaram a Kabbalah, muitas pessoas, índio pode praticar a Kabbalah. É o lado mais místico, a Kabbalah não pertence ao judaísmo, mas surgiu lá com o povo hebreu. Voltando, a Kabbalah fala que nós somos 100% responsáveis por tudo o que acontece em nossa vida. E quando a gente toma ciência disso, e você não fecha os olhos para isso, você começa a observar como foi que eu criei isso. Como eu criei essa realidade. Puta, semana passada eu assisti muito filme de assalto. Eu fiquei assistindo muito noticiário de assalto. Então você trouxe aquela realidade para a sua vida. E quando fez entrevista, depois que eu comecei a estudar psicanálise, lá em 2002, eu não tinha tanto acesso à psicanálise. Depois eu reencontrei ela depois, uns quase 20 anos depois, e aí eu fui fazer as perguntas certas para ter respostas corretas. Aí ela falou, não, puta, eu chego em casa, assisto Cidade Alerta, tá, e você vai com seus amigos, tá conversando que, de perigoso, né? Lembra, Luiz, aquele dia, aquela vez que você falou para mim que eu ia sair, eu ia na pizzaria. Ah, você é louco de ir na pizzaria? Aí eu paralisei, Fábio, eu paralisei na hora. Como assim, louco na pizzaria? Quem gosta de comer uma pizza? Você não soube? Tá uma onda de assaltos, motoqueiros entram encapuçados nas pizzarias e roubam tudo os celulares. Ah, Gente, como o Fábio disse, tudo isso é um puxadinho. Se você acredita que aquelas ações vai cair, ela vai cair. Você vai comprar as ações que vai cair. Tudo é é, comportamento mental. E você tem que estar, lógico, você tem que estar blindado, ver análise gráfica, ver o balanço, se perspectiva. Mas se você já entrar no jogo já achando que vai perder, já era, perdeu. Eu vou começar aquele relacionamento, né? Se der certo, já era, já deu errado o relacionamento.
Então, o nosso mental cria toda a nossa realidade. Quando a gente tiver acesso a isso, e como a gente começa a olhar isso? Meditação não tem outro caminho. Meditação, eu não sei se eu já falei aqui nessas 59 lives, tem um significado. Meditar para me dizer. Meditação para medir a ação. Que ação que eu vou tomar? Então fecha os olhos, acalma, relaxa. Nossa, eu não tinha visto, nossa, não estava pensando, não tinha visto esse novo direcionamento. Porque você deixou a sua centelha divina, o seu eu verdadeiro, Deus agir com você. Porque se a gente está naquele acelerado, a mente não para, e a gente não consegue colocar ordem na nossa vida. A gente não vê que fica só vendo noticiário de assalto, a gente não fica andando com pessoas, né, desgraçadas, pessoas que só reclamam, falam mal da vida, que não dá. A Elaine, que está aí, ó, de Mato Grosso, está na nossa live. Elaine, quantas vezes você já não. Você é orientadora também. Você orientou aquela pessoa naquilo, deu as costas, ela fez tudo ao contrário. Todo terapeuta, orientador, o Fábio mesmo trabalha com as ações, ele orienta a pessoa, o Fábio mesmo, nesses 20 e poucos anos de mercado financeiro, você orientou a pessoa naquilo, ela fez totalmente ao contrário e você passou por isso, Fábio. A Elaine passou por isso. Quantos pacientes meus vieram aqui, recebeu orientação, esse caminho e tal, você tem o lado intuitivo, o lado da psicanálise, você orienta a pessoa no caminho mais justo e adequado. Eu falo, 10% é o terapeuta, 90% agora é você, cerimônia da vida. Olha lá, várias vezes isso já aconteceu. E o que a gente faz então, meu irmão Fábio? Pega a pessoa e bate nela, fala, meu, toma corda para a vida. Não, a gente tem que orientar, deixá-la no tempo dela. Que geralmente, ó, Fábio, eu vou postar o vídeo da Luciana Galvão hoje, quero que vocês comentem isso. Ela fala do gráfico, da escada. De vez em quando a gente precisa de uma dor para apanhar, para a gente entender que a gente não precisa para sofrer quando dá essa subida. Analisa, olha, o que está querendo me dizer isso. Agora eu vou para o próximo nível. Eu tenho várias situações minhas, eu vou falar aqui, físicas, emocionais, fiquei na cama por meses, comendo por um canudo. O Fábio fez várias quimioterapias, passou por 3 cânceres, traumas psicológicos, abusos, cala a boca, engole o choro, fica quieto. Meu, quem já não sofreu isso, meu irmão? E agora você está passando por esse outro momento da escada. Roberta Costa, essa tem uma história extraordinária. Essa aí, meu amigo, estava lá quase perdendo a vida, ela conseguiu 2 rins. Recentemente agora, né, minha irmã? Você pode fazer uma live falando sobre isso, sobre a sua superação, sobre a sua resiliência, né? Tava com 2 rins perdendo a validade ali e um garoto perdeu sua vida e doou para você. Então você tem um rim de um garoto, 2 rins aí que estão com você. Tá linda, forte, próspera, engenheira. Olha isso, quantas pessoas passaram superações aí. Passou, todos nós passamos. Então, qual o nome da live hoje? Quando a vida te dá um soco. Aí você dá, opa! Fábio, fala um pouquinho do seu momento que você está passando agora, de transição. Vamos lá. Me dá uma aula hoje. Eu separei aqui algumas coisas, assim, eu vou trazer um pouco para o mercado financeiro e ao mesmo tempo eu junto isso com o que eu estou passando. Então, a gente falou de vitimização, né? Então, a pessoa coloca lá, ela entra no investimento, né?
E aí deu errado, aí como que eu falei, né? Quando dá errado é quem indicou, né? Nunca é a pessoa, é a vitimização. Aí, o que que acontece, né? Esse é o primeiro, vamos falar assim, é o primeiro estágio que eu diria que a pessoa está bloqueada. Então ela está bloqueada ali, ela não consegue entender o que está acontecendo. O primeiro comportamento é, não, mas é errado dele. Por quê? Porque ele continua achando que. Aí eu vou falar um pouco assim, cara, tudo. Vou dar um exemplo para você, tá? Tem coisas que a gente cria, né? E aí eu vou falar um pouco Consciente ou assim, inconsciente? exato, né? Tem coisas que a gente cria, mas tem coisas, Lalo, que você não é assim que funciona, tá? E aí, eu não sei como te explicar, mas assim, por mais que você possa, olha, hoje eu vou comprar ações, né? Eu tenho um pensamento, mentalidade positiva, etc, etc e tal. Você não vai, depois de 300 compras, compra e vende, compra e vende, compra e vende, você não vai acertar as 300. Você está entendendo? Então, assim, esse é um primeiro ponto. A vitimização no sentido de que eu crio uma expectativa no negócio, aí você pega tudo isso que a gente está ouvindo, então quer dizer que se eu pensar positivo, se eu agir positivo, se eu criar essa realidade, eu vou acertar tudo? Cara, não. Não, porque você faz parte, você é uma peça de um quebra-cabeça. Então, o que que acontece? Quando acontece uma coisa inesperada, por exemplo, isso não quer dizer que o teu processo está errado. É como você se E aí, comporta diante dele. aí o que que acontece? Você tem esse passo. Aí a pessoa fala assim, não, beleza, eu não sou vítima. Mas aí ela fala, aí ela começa assim, mas também, por que que eu escolhi aquela hora para operar? Por que que eu escolhi aquela ação É para a comprar? Poxa, eu tinha legitimação. duas ações. Eu tinha ação A e eu tinha ação B. Pô, mas na hora eu peguei e escolhi a ação B. Cara, é o segundo ponto, né? Então, assim, ela coloca de novo a questão da culpa. Ela não coloca a questão assim de, olha, mas naquele momento eu escolhi a ação A porque eu entendia que a ação A era um pouco melhor. Ela tinha mais condições. E às vezes acontece. Às vezes acontece isso, né? E aí, aí depois vem aquela parte assim, que a pessoa é o engenheiro de obra pronta. Pô, mas isso aqui é inadmissível acontecer isso comigo. Pô, o cara eu tinha que ter previsto que isso poderia acontecer. Eu tinha que ter, sabe? E aí, muitas vezes isso acontece muito no mercado de ações, lá. Sabe o que acontece nessas horas? Aí a pessoa joga tudo pro ar. E aí, por exemplo, no day trade, numa operação, ele pega agora que é o que a gente chama de dobra aposta, né? Então agora eu vou comprar mais, eu vou, Ele eu vou vira a recuperar mão, isso o ele mais vira a rápido mão, possível ele e vira a mete mão. os pés e mete o pé pelas mãos. Se você for começar a olhar isso, tá? Se você for começar a olhar isso, é, tudo isso é comportamento. E ele vem, na minha visão aqui, do processo que ele não entende a realidade do negócio, né? Que é o quê? Você é 100% responsável. E o fato de você ser 100% responsável, você precisa colocar que aquilo é uma. As coisas são flexíveis. Então, assim, por mais que você tenha um QI, por mais que você tenha ter escolhido ali a melhor ação nos investimentos, vai chegar um momento que você está comprando aqui, aí à noite o Trump vai lá, solta um tweet, começa uma guerra, ou termina uma guerra, no dia seguinte, pô, mudou tudo, cara. Mudou todo o cenário. E às vezes você está fora, porque você conseguiu pegar a onda, né, por sorte, mas às vezes você está dentro. E isso, o que eu penso nisso tudo é que assim, você fala uma coisa que o problema não é o problema, é como a gente resolve Como que perante você ele. não, como você se comporta. Como você se Qual o seu comporta estado perante. emocional diante daquela situação?
Então, o Tudo, que que tudo na vida. acontece? Furou o pneu do Então, carro, mudou a trajetória, perdeu o avião, perdeu o ônibus, as ações caiu, o relacionamento não está bom, o emprego saiu. Tudo é comportamento mental. Se a gente não olhar para esse comportamento mental, a gente vai dar mal em todas as nossas puxadinhos da vida. Na bolsa, então, na vida, nos negócios, em qualquer lugar. Tudo é mente. Tem um livro, gente, de 1932. Eu relutei muito para ler esse livro. Eu fui chato. Aí tem um empresário aqui de Alphaville, o cara muito. Olha, é um dos maiores exemplos que eu vejo de empreendedorismo, negócios. Ele opera na bolsa, tem uma empresa de seguro, tem empresa de funcionários. Levanta 4 da manhã, vai treinar na academia, 6 e pouco já está no escritório dele lá na Barra Funda. Eu tenho poucos momentos com ele, mas quando eu estou com ele, eu peço é, algumas dicas. O cara mora numa mansão de 12 milhões, o cara, 60 anos, e aí a esposa ficou grávida quando estava com quase 50. Ele já tinha gêmeas, já tinha filho com 30 anos, tá? Com a mesma mulher. E aí ele falou, vem na minha sala. Perguntei um artigo. Aí a sala com entrada digital, na casa dele. Uma puta, parecia, sabe uma mini corretora dentro da casa dele? E ele tem um escritório ali na Barra Funda, 2 para 2 andares. Fábio, ele falou, senta na minha mesa aqui. Olha para esse livro. Esse livro não sai da minha mesa há muitos anos. Você lê esse livro e volta a falar comigo. A chave mestra. É impossível você ler esse livro e você não mudar a vida. A chave mestra, é a chave que abre. Um livro de 1932. E é o impressionante a inteligência emocional desse cara. Para tudo, cara. Para tudo. Quando a bolsa cai, ele também opera em criptomoeda, tem as empresas, tem os negócios dele, tudo. Um cara de 60 anos, cara musculoso, cara uma postura. Sabe o Harvey Specter? Ele tem uma maquete do Harvey Specter. Cara alinhado. Então, esse ano só vi. Não, esse ano não vi ainda. Ano passado eu vi 2 vezes. Eu tenho uma satisfação enorme de estar do lado. Então, são dessas pessoas que a gente tem que sentar do lado, cara. Com inteligência emocional blindada. Não é a pessoa que tem dinheiro, não tem, tem status, ele é bonito, ele mora numa casa boa. Um cara que se comporta com qualquer situação de uma forma muito centralizada. Sabe, é, não sei se você tem uma pessoa que é um norte seu, eu quero chegar naquele lugar. Esse é um dos caras que eu olho para ele e falo, puta, eu quero, quando tiver com 60 anos, eu quero estar nesse mental, emocional, financeiro, com a esposa. Então, quem está aí ao vivo pega essa chave, pega, um livro chama Chave Mestra, tem exercícios, não é um livro para você só ler, não. É uma caminhada de muitos dias lendo o livro. Que o Pablo Marçal copiou esse livro, boa parte dele. Boa parte dos lançamentos do Pablo Marçal é o livro Chave Mestra, escrito em 1932 do século passado. Interessante, né? Daqui a pouco faz 100 anos o livro, né? Daqui 6. 6 anos. E porque e é um livro que eu, quando eu fui comprar, paguei R$ 700 que não tinha para comprar. Por que eu não tenho livro para comprar? Engraçado, né? Porque não querem. Porque é a chave mestra.
Quem assistiu lá o Matrix, o segundo Matrix, o japonesinho lá que tem o chave, ele abre todas as portas e Neo começa a abrir as portas. Então, gente, além do livro, além da dica, que a gente vê o Fábio vem falando aqui há muito tempo, é o TPC, né? Esse livro, você não tem como, você vai ter o TPC, que é a teoria, que vai te trazer uma teoria, e se você terminar esse livro, você vai colocar em prática, porque é o livro de prática. E aí vai ter a constância. É o TPC. Teoria 1%, prática 20%, constância 200% vai mudar a tua vida. E observar seus pensamentos, seus sentimentos. Então, quando esse choque bate na tua porta, quando você toma esse soco na barriga, quando o inesperado bate na sua porta, como você se comportar diante daquilo? Vou entrar no buraco, vou relaxar, fechar os olhos, o que eu posso fazer? O Fábio está passando por um momento de transmutação. E ele, o que ele está fazendo? Exatamente. Está arrancando os cabelos, não sei o quê, está entrando no vitimismo? Não, ele já está montando estratégia, está vendo isso. Aí, ontem mesmo nós falamos, né, Fábio? Você, porra, tem uma porrada de oportunidade, cara. Sim. Vai ser, porra, olha quem eu sou 45 anos, eu fiz agora, vai fazer esse ano? 44. 45 foi esse ano. Vou fazer esse ano. Cara, começou agora o game. Agora que começou o game. É. E a maioria das pessoas, se você sabe, estatisticamente, todos ficaram milionários após 50 anos. Tem a grande maioria dos milionários do mundo ficou. Porque a gente começa a ter mais consciência. Depois dos 40, a gente começa a ter mais consciência. Você pode ver, antes dos 40, a gente é muito. A gente tem um emocional. A Kabbalah fala que a gente só pode receber conhecimentos mais ocultos só depois dos 40 anos. Existe uma ciência desse corpo físico comprovado, e aí nós vamos para a quarentena. Quantos anos Moisés ficou no deserto? Do Cairo até Jerusalém? 40 anos. Quantos dias Jesus ficou no deserto meditando? 40 dias. E se a gente for pegar 40 na Kabbalah, vai entregar muito mística, muito parte oculta. Mas por que eu comecei a receber? O Fábio mesmo. Quem era o Fábio antes do 40? Não é esse Fábio de hoje. Não. Você pode ver que você deu salto quântico depois dos 40. Parece que a gente recebe uma outra frequência. Parece não, a gente recebe. Porque tem uma frequência vibracional que a gente recebe. Tem um vídeo de uma mulher de Brasília, acho que está o segredo da Kabbalah, ela fez no Centro Espírita lá de Brasília. E ela, aos 20 e poucos anos, recebeu um sonho, umas letras. E ela foi tentar ver o que era aquilo e tal. E ela conseguiu levar uma pessoa, isso aí é hebraico. Aí tem um rabino. Aí o rabino foi conversar com o rabino leu aquilo. Ó, filha, você não pode saber desse negócio, não. Falei, como não? Eu sonhei. Não, guarda isso aí. Você volta a falar comigo quando você tiver 40 anos. E ela angustiada. Foi com outro rabino também, o rabino também falando a mesma coisa. Aí depois que ela foi entender. É o lado mais oculto, mais fechado. Então tem muita coisa nesse mundo que a gente. Muitas pessoas não estão prontas para saber. E o Fábio está no melhor momento da vida dele. Você está no melhor momento da sua vida. Escuta o que eu estou te falando. Eu sei que estou falando. Da mesma forma que eu vi que ia acontecer isso, eu tenho plena certeza. A gente vai dar muita risada de todo esse momento da escada. É. Você vai dar muita risada. Vamos. Olha,
quem esteve na live e pegou essas dicas aí. Elaine, obrigado pela presença. Coloque em prática tudo aquilo. A Elaine já passou várias sessões comigo, e a filha dela. Gratidão pela sua confiança, pela sua presença na nossa live. Luiz Quintão, um beijo no seu coração. Sei que você está aí. A Valéria também. E são pessoas que eu tenho muito carinho, muito apreço. A Roberta Costa, foi uma ótima te ver aqui na live, mas deve ter saído por conta do trabalho dela, né? Então, um beijo no coração. Quer encerrar mais alguma coisa aí, Fábio? Porque hoje foi muito incrível a live. Para mim, Sim. Não, o que eu penso assim, o inesperado ele pode acontecer, em né? qualquer momento da E, sua e se, vida. es- oi? Em qualquer momento da sua vida. Qualquer momento da sua vida e assumir o papel de responsável, né? De responsável no sentido de foram as minhas escolhas que me trouxeram até aqui, te ajuda a ficar mais leve para você pensar em qual será o próximo passo e não se vitimizar e arrumar culpados. Acho que o ponto é esse, né? Então, esse é o ponto, acho que essa é a chave principal aqui que a gente queria trazer e só tomar esses cuidados aí dos passos que a gente colocou. Lindo isso que o Fábio falou. Não se coloque na situação de vítima. Obrigado por essas palavras. E lembrando, tudo que a gente fala é mais para o nosso ouvido do que para vocês, porque o nosso ouvido é mais próximo da nossa boca. Então, quando a gente fala, a gente repete, a gente começa a colocar em prática. A gente desliga uma live dessa e a gente começa também a raciocinar, a gente começa a meditar sobre a nossa vida e colocar em prática aquilo que nós falamos para vocês. Um beijo no Exatamente. coração. Valeu demais essa live hoje. Valeu, Fábio. Valeu.